Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, hoje eu estou bem guarnecido aqui, com o brigadeiro Raul José Ferreira Dias do meu lado. Muito bem. Estou com a Força Aérea. A Força Aérea. Conosco, não é comigo, está nos dando proteção. Aliás, temos que falar, hoje está aniversariando a invasão das Malvinas. E sim, ocorreu justamente no início de maio de 1982. E o homem teve um protagonismo lá nas Malvinas, em relação às Malvinas, não sei lá, mas foi em relação às Malvinas, andou interceptando avião inglês, que até hoje eu tenho bronca com ele a respeito disso aí. Mas vou deixar para depois esse assunto que até me irrita quando eu fico sabendo que ele bloqueou os aviões da Inglaterra aqui. Paulo Afonso Pereira, nosso presidente da Associação Seu Comercial. Criado. Depois ele tem que explicar por que ele é a favor do aumento do PTU. Eu não consigo entender. Vai o prefeito levar lá um pacote onde o primeiro item é aumento de PTU. E vai os empresários lá defender aumento de PTU. Ele está certo. Não dá para acreditar. Não dá, olha. Falaremos sobre isso. Não dá, olha, não dá para... Eu sei por que estão defendendo. Eu sei. E posso dizer, não há problema nenhum. Eu sei. Não é o teu caso. Mas eu sei. Como diria o Lagranha, o Hugo Lagranha, ex-prefeito de Canoas. Sempre quando tem alguma coisa que a pessoa contrária muda, apareceu uma linguiça embaixo do pirão. Não, mas Obrigado por estar aqui conosco, Paulo. Muito obrigado. Mas parabéns vamos falar sobre isso. Ontem, porque o menu da Associação Comercial hoje foi perfeito, com o Nelson Eggers. É uma figura interessante. Perfeito, olha, muito bom. Foi uma aula, foi um ensinamento para todos nós. Né? Uma empresa aí que está quase centenária, que começou lá no avô dele, que ele nem conheceu, e hoje essa potência que é a Fruc. Sabe que eu queria já trazer o Nelson há algum tempo. Tem que trazer, vir com ele aqui no Pampa Debates. Olha, ele é meu cliente, meu amigo, e eu queria, ele muito compromissado e tal, e eu queria trazer. E tu lembra quando eu abri, digo, vocês vão se surpreender me lembro, da forma como ele vai se comunicar. Ele se comunica de uma forma completamente diferente. Eu mandei e-mail hoje com a matéria de Sul para ele. Mas muito interessante. A história dele e a forma como ele se comporta, né? Não, e depois eu não imaginava que eu conheço o menino dele, conheci a filha dele que estava lá, mas saber que ele já tem 6 filhos, né? Sim. É impressionante, ele viu o vô, né? Casou de novo. Isso. E hoje está com 7 filhos. O sétimo é a Fruc. Eu acho que o primeiro é a Fruc. É a paixão. É o mais antigo. A paixão não morre. É o mais antigo dos filhos. Mas é interessante aquele caso dele. Eu acompanho o desenvolvimento já há muitos anos, profissionalmente, porque ele é meu cliente. Eu vi o desenvolvimento, já era uma empresa importante, mas eu vi o crescimento, o desenvolvimento, o denodo, a inteligência, a visão. Por isso que a gente tem que trazer essas pessoas para falar para a gente, para mostrar. Tem que trazer as coisas. Aqui, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem luz é um caldeirão efervescente de coisas maravilhosas que a gente não... Também não é tanto assim. Não, tem, sim. Vou botar aquela cordinha na tua frente e começar a puxar. Não, aqui, ó. Sabe quem é que eu vou... Tem poucas coisas. Não, sabe quem é que eu quero... Ele é um, mas são poucos. Eu quero trazer... Não, mas tem muito. O pessoal tem ido embora daqui. Não, eu sei, mas nós temos que valorizar... O gabardo aqui tem que levar também o gabardo para contar as coisas. Sim. Porque o gabardo disso aqui está transferindo 1.700 emplacamentos, caminhões dele para Goiás, onde tem também a sede dele lá. Porque aqui o problema não consegue nem sair da garagem dele. Então ele emplaca lá, entra com dinheiro lá e usa nossas estradas aqui, as nossas ruas. O gabardo é um caso interessante. Um outro caso que eu acho que é emblemático da gente ouvir, né? É o caso da Nego Bauer, que foi comprado pela Avonpar, e eles fizeram, né, um renascimento de uma companhia que já não tinha aquela expressão que teve quando, né, no passado, quando a gente comia balamocinho e outras coisas mais. Mas eu acho que a gente tem que valorizar a nossa gente, a nossa matéria-prima, aquilo que está aqui, que a gente convive todo dia. É isso. Eu não posso perder meu espírito provocador.
Sim. O Lênio dispensa apresentação, né? Hoje é uma das figuras mais conhecidas do Brasil, mais citadas no Brasil, a ponto de eu anunciar Lênio Streck Mendes. Tal é a proximidade, tal, né, é a parceria dele com Gilmar Mendes, o ministro do Supremo mais discutido nesse país. Dos 11 é o mais discutido, mais debatido. E eu gosto do Lênio, porque eu acho que amigo tem que ser companheiro e leal. O amigo não é só para as boas horas. Aí os caras, mas te dá com aquele cara. Eu não sou juiz, meus amigos. Não sou juiz. Ele até, porque é jurista, ele pode ser. Eu não sou. Então, eu me dou com pessoas que estão aí na Lava Jato. Vamos pegar o Zé Otávio Germano, por exemplo, meu amigo, meu conterrâneo. Não vai deixar de ser. Eu não tenho negócio com ele, não tenho nada. Já visitei amigo meu em presídio. Lênio, parabéns pela tua lealdade e teu companheirismo com o ministro Gilmar Mendes. Embora não concorde com todo o processo de defesa que tu fazes. Não, mas eu faço uma defesa institucional. Você sabe, o brigadeiro entende melhor isso do que você. Eu faço uma defesa institucional, porque assim como eu faço a defesa de todo o Supremo Tribunal, primeiro, de toda a instituição. Segundo, do direito que tem os ministros que hoje são minoria de votarem, por exemplo, da questão da presunção da inocência. E também o direito da maioria, que é uma maioria sempre sazonal. Os que hoje são vaiados, amanhã serão aplaudidos, e os que hoje aplaudidos serão vaiados, porque... Mas isso está plagiando, né? Não, os heróis do hoje serão os vilões do amanhã. Eu quero dizer que você hoje, vamos pegar assim, a mídia que forma a opinião, pegar a Globo News e tanta gente que passa o dia falando sobre isso. Enquanto o Supremo decidir de acordo com o que eles gostam, tá ótimo. Na primeira que o Supremo, por alguma razão, decidir diferente, será amaldiçoado. Como eu sei dessas coisas de há muito, já estou muitos anos nisso, eu acabo sempre seguindo o caminho do meio, né? Eu prefiro, entre os dois grupos, eu fico do meio, que é uma interpretação mais ortodoxa, que causa problemas. Esse artigo que eu escrevi na Veja, das duas páginas centrais, até o Ferri, que estava aqui, me apunhalou pelas costas, né? Que foi para um programa de rádio. Não, pelas costas não. Ele não apunhala, ele fala no ar, né? Sim, mas eu não estava presente. Sim, mas hoje tu está aqui, tu pode falar mal dele. Como diria o Esperoto, o bom é falar pelas costas, pela frente não tem graça. Falta de educação. Pois o Ferri se juntou com um promotor que sempre fica falando mal de mim, que é o... Teu colega? Que é o Amorim. Fizeram um programa de rádio à noite. Promotor não, meu colega, o Amorim. Tem um programa de rádio à noite, que é no... Como é, né? Na Rádio Bandeirantes. Do Milton Cardoso. Milton Cardoso. Que é um belo jornalista. Eu não me lembrava. Uma grande figura. Não tem que precisar. Grande jornalista. Os nomes. E eles passam todo o tempo moralizando. Tudo é moralismo. Para o Milton, por exemplo, todo mundo é ruim, todos os políticos são ruins, só ele que sabe o que é bom, etc. Não sei da vida dele. Mas aí ele faz um programa, pega a revista, traz o Ferri, que aproveita aí para me malhar, aproveita o promotor, o Amorim, para me malhar. Bom, e não te convida para lá? Não, eu não iria. Por quê? Eu tenho meus limites, né? Eu tenho meus limites. Eu não faço um programa para alguém fazer de escada. Entende? Se eu viesse aqui... muito jornalista faz isso. Você chama o cara e diz assim, não é assim? Não é? Aí você fica constrangido. Como eu tenho posições firmes, há muito já sedimentadas na área do direito... A posição é diferente, Lênio, só um pouquinho, só para dizer. Eu não quero te fazer de escada, eu quero voar contigo. Com essa conhecimento. E aqui no programa, embora as divergências, é assim o programa. Não, aqui é outra... Aqui sempre é uma maravilha, exatamente porque... Agora contigo, brigadeiro, claro. Nós já discutimos aqui em bom tom, certo? Em posições diversas.
certo? Mas Depois sempre que ele se aliou o Luiz Pereira Lima, tudo é possível. Pois é, o Luiz Pereira Lima, com o qual eu não concordo ideologicamente, com o qual eu tenho enormes afinidades pessoais, de amizade, de carinho. Amizade construída aqui no programa. Amizade construída aqui no programa e também as nossas relações afetuosas, também nos gostos por bons vinhos. E charuto. E charuto. Só que o Lênin tem uma coisa, ele só fuma charuto na casa do Lênin. A esposa dele na casa dele. Vai lá, vai fumar, vai lá no Luiz Pereira Lima. Aqui não. Não, então só para completar isso aí, essa matéria da Veja, acho que o Ferri, que participa dos programas comigo aqui, poderia ter me ligado antes. Olha, o que você acha sobre isso? Enfim, não. E vocês foram, no passado, vocês tiveram alguma posição ideológica semelhante, né? O Ferri foi sandinista, o Ferri foi comunista, e depois ele resolveu migrar para a direitália. Não, depois... Mas também virou um reacionário. Não. Querem receber a luz. Tem o ponto, o Denis Rosenfeld é outro, né? Sai de um lado, vai para o outro. Vai para o outro. Comum, né? O Matheus Bandeira, que é candidato ao governo do Estado, aí, pré-candidato, é o outro. Né? Também é. Que andou por lá e já está aqui, né? O sabor é irresistível, viu, Lênin? Tu sabes disso, porque tu és um consumidor de alimentos Castro, as linguiças e salsichões da Castro. O governador ontem disse que fim de semana ele faz Castro sempre. Estava aqui no programa ontem o nosso José Ivo Sartori. Aliás, gostei de uma afirmação ontem de um telespectador que mandou dizer: pô, eu achei que precisava de um gringo duro para governar o Rio Grande, para endireitar o Rio Grande. Pois eu não imaginava que estava tão perto da José Ivo Sartori. Aí, governador do estado, telespectador ontem. Compensação, outro me botou, não assinou, e eu falei, li, né? Puxa saco. Eu disse para ele, nessa bancada já esteve aqui Lula, já esteve aqui Dilma, já esteve aqui Bolsonaro. Tarso. Não, estou falando dos do time dele, né? Que estiveram aqui, né? E tantos outros, né? Que não há problema, que pode sentar qualquer. A bancada é plural. É que hoje está difícil de trazer alguém do PT aqui, alguém da esquerda, está muito difícil. O pessoal está fugindo da raia que nem o diabo da cruz. O único que vem aqui é o Adelicial. Esse vem com constância. Então o sabor é irresistível, né? E não surpreende mais. Linguiças e salsichões da Castro. A Mignonzinho, hoje eu comi uma mignon. Tá? Eu com o meu querido amigo Mário Darós e o Wilson, que é dono de uma das grandes empresas do Rio Grande do Sul, uma dessas que orgulho, que é bom até levar, viu? A Agrofel. Hoje são 4 empresas, uma grande empresa, né, que se instalou, e ele começou do zero, né? Começou do zero e hoje tem uma empresa aí com quase 1.000 funcionários. Sim, né? Conheço. Então, um grande abraço a ele aí, com quem nós almoçamos hoje. Alimentos Castro está disponível em toda a rede Zafari, a qualidade desde 1960. Então, repetindo, está em toda a rede Zafari. Cidade limpa, desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a sua cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa. Não, Paulo Afonso já achou que era Porto Alegre? Não. É Viamão. Viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão. Juntos somos mais. Mas faremos Porto Alegre também assim, Paulo Sérgio. Faremos. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se o prefeito quiser, se o prefeito desejar, se o prefeito dialogar, se o prefeito levar consigo parceiros para a gestão pública, que conheçam gestão pública, nós poderemos mudar Porto Alegre. Agora, dizer que todos os políticos são tartarugas em cima de postes, e que inclusive se incluiu, estavas lá, Nagas, e nós que colocamos aquelas tartarugas lá em cima, né? Que ele até criou um figurado diferente do jabuti, né? Em cima, mas tudo, ele falou em tartarugas em cima de postes, né? Mas isso vindo de dentro do próprio político é meio estranho. Muito estranho. Mas o defensor da política é intransigente. Não assim, pode, né? Lênio, não há outro caminho.
Não há outro caminho. O caminho é o político, né? Mas o político responsável... A boa política, né? O política com P maiúsculo. Isso. Paulo Afonso, Agora, só ele não disse se o político é o poste ou a tartaruga, né? Quanto mais a política vai mal, mais política tem que fazer, porque ela só pode melhorar fazendo política, porque isso é uma equação lógica. Não existe outra forma. Claro. O problema é que hoje nós temos nas 3 esferas extremamente mal administradas, com equívocos, com algumas exceções, enfim, e nós temos que achar uma forma de consertar isso. Que não seja aumento de imposto, pelo amor de Deus. A sociedade não resiste mais ao aumento de imposto. O Paulo Sérgio começou falando com C e um Paulo Sérgio começou, veja bem, o Paulo Sérgio começou a sua fala, me colocando palavras na minha boca. Não coloquei, eu disse que não coloquei. O que eu disse lá foi que foram empresários acompanhar o prefeito na reunião de Câmara de Vereadores, onde tinham 12 itens lá do projeto, onde o primeiro era aumento de imposto. Bom, e eu não consigo entender como um empresário que lutou a vida inteira contra o aumento de imposto, daqui a pouco passa a ser favorável ao aumento de imposto. Não disse que foi tu, nem sei qual é a tua posição. Não, deixa eu te dizer o seguinte. Eu acho que tu foi lá só institucionalmente. Sim, sem dúvida. Veja bem, o que acontece? Por que nós fomos a todas as instituições lá? O prefeito fez algumas reuniões conosco, abriu as contas, mostrou os gráficos, mostrou a situação precaríssima que está em Porto Alegre. Diga-se de passagem, não foi ele que deixou assim. Eu não tenho nenhuma procuração para defendê-lo, é meu amigo, mas eu acho que ele tem as dificuldades e tem que resolver. Ocorre que, se a sociedade organizada não tentar criar pontes para achar caminhos para resolver isso, não vai ser resolvido. E mais, se nada for feito, não é que vai ficar como está, vai piorar e muito. Nós temos lá uma comissão na Associação Comercial que está fazendo um estudo. Semana que vem nós teremos um parecer técnico do Dr. Vilarinho, que é um especialista na área, que é nosso diretor, para que a Associação Comercial tenha a sua posição em relação a isso. Nós temos lá, a grande maioria dos nossos diretores são contrários ao aumento de impostos. Porque isso é dogma da associação. É dogma. Aumento de imposto, não. Ocorre que o que é o sofisma que está sendo colocado? Está sendo feita uma reavaliação da base para cálculo do imposto, que não é feita há 21 ou 22 anos. Ou seja, vai reavaliar. Nessa reavaliação, segundo foi nos apresentado, vai haver uma isonomia, entende, de coisas díspares, que lá perto de Iguatemi, por exemplo, tem ruas que de um lado paga R$50 de imposto, estou falando figuradamente, e hoje estão prédios fantásticos lá, e do outro lado, com menos valoração, paga mais do que o triplo disso. Então, esse é para fazer um tipo de correção. Como é que vai ser feito isso? Não sei. Eu não sou especialista nisso. Mas nós temos que fazer alguma coisa para melhorar a cidade. Eu vinha vindo para cá, Paulo Sérgio, entrei na avenida, na rua Anita Garibaldi, para pegar a Carlos Gomes. Na entrada ali onde tem o túnel, né, tem uma panela, meu amigo, né, que eu não sei se eu não vou ter que trocar o amortecedor do meu carro. Isso tem em todo o lugar de Porto Alegre. E eu questionei o prefeito, eu perguntei para ele: prefeito, mas não dá para tapar buraco, pelo menos? E ele disse: dá para tapar buraco, mas daí vai faltar dinheiro para creche, vai faltar dinheiro para alimentação, não tem dinheiro para tudo. Então, tu disse, se o prefeito quiser fazer, eu acho que o prefeito quer fazer. Ele não está tendo condições. E nós estamos tentando viabilizar isso. A solução do prefeito é a mesma solução de todo gestor público. Todo. Ele só tem uma solução: ou aumenta o imposto ou aumenta o número de impostos. Não pode perder 1.700 emplacamentos que a prefeitura leva 50% do PVA
50% do IPVA leva a prefeitura, perde numa tacada só 1.700 emplacamentos para Goiás, e esses caminhões vão continuar usando Porto Alegre e as estradas do Rio Grande do Sul. Isso não pode, tem que segurar as empresas aqui, tem que segurar. Aí eu aumento. Eu quero saber cientificamente o que vai ser feito. Agora, não pode pegar e apertar um botão, e esse trabalho científico tem que ser feito pelo ente público, ou contratando alguém que realmente possa fazer isso. Agora, não pode ser feito por quem é o maior interessado em termos de pagamento ou não de PTU em Porto Alegre, que é o Sinduscom. Não pode o Sinduscom fazer esse trabalho. Pode o Sinduscom fazer esse trabalho, prefeitura? Não sei legalmente o que é, mas eu quero dizer que dois erros... Pode, vamos de sangue ciência. Pode fazer? Dois erros fazer o que é? O trabalho para aumento de IPTU? Para determinar quanto vale o meu imóvel? Qual é o problema? Assim, mas dois erros não dão um acerto. O fato de existir problemas com relação à saída dos pessoal para emplacar em outro lugar, porque é uma questão de lei estadual, etc., que não depende diretamente do prefeito. E eu não tenho procuração também, o Gustavo Paim, embora, inclusive... Não, depende de Porto Alegre. É meu colega querido na Unicinos, e que, aliás, estava nesse programa aí que eu estava criticando antes, e acho que, tomara que ele tenha me defendido, como eu vou fazê-lo agora. Eu acho que essa questão da planta... Óbvio que tem que buscar uma isonomia e uma equanimidade na cidade. Isso é a olhos vistos, não tem nenhum sentido. Você tem uma desproporcionalidade, você não está mexendo em alíquotas, você tem que fazer uma justiça social de distribuição, porque recursos são escassos, infinitos, e você tem que buscá-los, não arrancando, simplesmente aumentando as alíquotas. Você tem que dizer o seguinte: se o cara está pagando muito pouco aqui, porque esta zona valorizou e... Claro, se alíquotas iguais vão dar preços diferentes se as áreas estão desproporcionais, é um absurdo. Lênio, eu vou te lembrar uma coisa, que na gestão passada... Isso é um trabalho científico. Tem que ser um trabalho científico. Mas provavelmente vai não pode ser um trabalho aleatório e que tenha sido elaborado por uma entidade que tem pleno interesse no IPTU de Porto Alegre. Bom, eu não sei. Não, eu que estou falando. Bom, deixa eu te dizer o seguinte. Porque não é ninguém de vocês. Na gestão passada, não sei se vocês lembram, houve um aumento da tributação, do valor do IPTU, não por aumento do IPTU, nem pela equalização, mas por quê? Porque pelo uma avaliação aerofotogramétrica, o que aconteceu? Se constatou que a minha casa, um exemplo, vamos supor, tinha 100 metros, e eu fiz um puxadinho de uma churrasqueira, mais uma garagem. Tem que pagar por isso. Exato. E aí isso não estava averbado. Então, houve... O levantamento aerofotogramétrico? Então, houve um aumento lá naquela época, que não foi aumento, justificando, veio por IPTU. O que está se tentando, ou que é o projeto, é equalizar a base, que há 22 anos não tem... O maior exemplo esse que o Paulo Afonso trouxe, que é a zona de Iguatemi, me parece ser paradigmática nisso. Aqui na zona sul, se fala no Jardim Europa, só se fala não é só lá, a zona sul toda. A cidade expandiu e trouxe a zona sul empobrecida, como Porto Alegre toda está empobrecida, os imóveis estão se desvalorizando, se diz que o asfalto na frente da casa valoriza, hoje os buracos na frente da casa te desvalorizam a casa, a falta de iluminação, a CE é quebrada, tudo isso desvaloriza a tua casa, isso é levado em consideração. Então acho que a tua casa valorizou quando ninguém compra, porque a estrutura que o município te oferece é de pior. Mas tu tem razão, só que a desvalorização imobiliária... A desvalorização imobiliária foi o trabalho científico que tem que fazer. A desvalorização foi todo o Estado. Mas vai ter. A desvalorização foi todo o Estado. Mas não dá pra gente... Vai enviar a mão ali, vai em Canoas, olha Canoas como é que tá. Canoas tá um brinco. Não, mas assim... Canoas tá um brinco, Viamão tá um brinco. Hoje o Paulo tá bem crítico, assim. Não, porque me dói ver as coisas serem feitas como são. E aquele momento, o primeiro momento é apertar no botão e aumentar para todo mundo. Não pode ser, tem que ter um trabalho científico. Aí vai partir com o Sinduscom, não é o organismo adequado para fazer esse tipo de trabalho. Não é, me desculpe, pode vir sentar aqui. Mas a Câmara de Vereadores, não tem condições de fazer esse trabalho.
tem condições de votar em cima de um trabalho recebido. Mas a Câmara de Vereadores não pode, não há um terceiro perito para ajudar a fazer isso? Só um pouquinho. Isso não é um trabalho tão difícil de fazer, Paulo. Ô, Paulo, eu não sei... Vamos anunciar o deputado Thiago Simon. Fala, deputado. Satisfação, Paulo, a toda essa mesa qualificadíssima aqui. Eu já peço primeiramente escusas, não é pelo meu atraso. Não, o trânsito está ruim. Está realmente muito complicado, mas eu já vinha... As pessoas estão desviando dos buracos, claro. Eu estava escutando algumas coisas já no carro a respeito do programa e a respeito aqui da questão em pauta, né? Eu entendo que foi colocado aqui, acho que diversos pontos de vista têm muito fundamento. Acho que há uma desatualização da planta, regiões da cidade, há uma série de pontos de vista da própria conjunto... Tem que avisar o imposto de renda que tem que atualizar conjunto também, da proposta de reforma. Porque tu vai para o imposto de renda, está congelado o preço dos nossos imóveis. Não, tem conjunto de propostas... Aí não tem trabalho nenhum para fazer. Do prefeito Marquesan tem questões importantes, né? É que a grande questão em pauta nesse momento, na minha opinião, é a absoluta intolerância da população gaúcha com o aumento de tributos. Esse é o ponto central... A população do Brasil. Né? Do Brasil, de modo geral. E particularmente aqui do Rio Grande do Sul. Ninguém gosta de pagar impostos, óbvio. Não se trata do médico. Paga, as pessoas pagam com prazer, tem retorno. Eu não vejo como não pagar. O problema é você pagar e ter zero de retorno. Zero. Segurança, por exemplo. Tu pode sair à noite, certo? Você vai tranquilo fazer compra lá no Santa Rita? No Santa Rita à noite? Não, tu não vais. Porto Alegre está virando uma cidade fantasma. Olha, vai na Farrapos. Entra na Farrapos em direção a Voluntários da Pátria. Entra na Farrapos, uma quadra para a direita, indo em direção ao aeroporto, e vê o que é a Farrapos. E assim são vários bairros que já não estão botando nem grade nas janelas e nas portas. Estão fechando com tijolo para não ter invasão. É uma tristeza, E há muito cortiço também. Tem partes que estão muito feias. É verdade. É uma questão que também há um pouco assim da estética que tu vai relaxando, o sujeito vai relaxando, vai deixando. Teoria das janelas quebradas. Um pouco disso. Então você vai deixando, quer dizer, um buraco você não tapa, aí vem o segundo buraco, aí depois, às vezes os buracos até um emenda no outro, fica mais... Olha o que está dizendo aqui. Na frente da minha casa... Está dizendo o nosso telespectador aqui, ó. Este buraco que falou o presidente, me falou Federação, mas é o presidente da Associação Comercial, Nanita, este buraco já existe há 3 meses sem qualquer tipo de solução. Aqui. Aí é uma questão estratégica do prefeito, é uma questão de administração. Se eu fosse prefeito, eu cuidaria desses pequenos detalhes e valorizaria eles, porque com eles eu teria simpatia para os detalhes maiores, porque se eu não atento esses pequenos, eu perco popularidade, e quando eu quero, por exemplo, fazer um grande projeto, que é a mudança da planta, eu tenho uma desconfiança geral, porque o sujeito vai dizer, mas aí vem o cara não cuida do buraco. Aí, aqui, ó, 2 críticas de 2 pessoas importantes falando de coisas, e o telespectador também. Olha o que diz o Eduardo Lima Veiga, seu colega aqui, o nosso ex-procurador de Justiça, viu, deputado? Um abraço, Eduardo. Paulo Sérgio, hoje estacionei na Florença e Gartua, paguei o parquímetro e ainda fui achacado na saída por um guardador de carro. Porto Alegre está abandonada. Quem está dizendo aqui é Eduardo Lima Veiga, ex-procurador-geral de Justiça e procurador. E eu cuidaria disso também. Sabe, eu cuidaria disso. Essas coisas, pinchou em alguns lugares, pinta. Pinta. Mas, Lênio, é mais ou menos como aí o as deputado... pessoas começam a contar, o deputado Simon levou. Um tem que ajudar a cuidar. É mais ou menos nessa linha que o deputado trouxe à mesa aqui. Ninguém aguenta mais. É um estado como se fosse um inconsciente coletivo, da sociedade gaúcha como um todo e da porto-alegrense em particular. Ninguém aguenta mais. Tem o ponto esse Hoje de manhã eu dei uma longa entrevista para a Rádio Justiça sobre fake news. Só dar o exemplo
Ele me perguntou, e aí, professor, como é que faz? Eu digo, olha, você tem que ser duro. Você continua, por um tempo, o cara que me entrevistou disse, você continua usando o celular no automóvel? Eu disse, não, por quê? Disse, não vou perder minha carteira? Eu disse, bingo. Segundo, as mulheres não estão mais protegidas hoje por causa da lei da Maria da Penha? Sim, estão. Por quê? Porque a modernidade, entre civilização e barbárie, ela escolheu a civilização. A lei é a interdição. Então, as leis mudam hábitos e costumes, etc. Então, essas coisas pequenas, se você não cuidar dessas questões, você perde credibilidade e as outras pessoas não vão colaborar no momento seguinte para elas mesmas ajudarem. Então, vamos dar um conselho, nessa tua linha de raciocínio. Fake news tem que ser combatidas pelas pessoas. Você não quer quebrar o seu carro, não saia de casa, fique em casa. Você não quer assaltar, correr risco de morrer, não saia de casa, permaneça em casa. Aí começa a se cuidar. Olha aqui, Paulo Sérgio, esta culpa não é só do prefeito. Acho muito engraçado que o Sartori, que esteve ontem no programa, dá um tarifado e você não fala nada. Me parece uma grande contradição. Paulo de Porto Alegre, nunca fui a favor do tarifaço, eu sou a favor das privatizações. Foi isso que eu defendi ontem. O governador estava aqui com seus secretários. Eu sou a favor das privatizações, especialmente uma onde o Estado desembolsa milhões todos os meses para bancar a Companhia Carris Porto Alegre, para a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Sim. E a Prefeitura tira milhões para bancar a Carris. E tira de quê? Tira do dinheiro do contribuinte. Aí precisa aumentar os impostos para cobrir os furos da Carris. Quero só fazer um adendo. Por isso que não dá para admitir. Só fazer um adendo aqui para o Paulo, com a licença aqui, que é o seguinte, ó. O que acontece? A gente está fazendo, e eu não vou fazer a defesa do prefeito em forma... Não é meu papel. Mas assim, o que eu vejo? Há uma crítica muito forte pela queda da qualidade dos serviços de zeladoria na cidade. Assim, em nenhum momento na história de Porto Alegre se chegou a um consenso tão forte como nós chegamos, que Porto Alegre vive uma situação de abandono. E é verdade. Eu acho que certamente há erros de gestão, de descompasso de continuidade, sem dúvida. Mas, indiscutivelmente, um aspecto tem que ser avaliado. Qual é a capacidade financeira da Prefeitura hoje? E o prefeito tem feito uma série de exposições, tem mostrado gráficos, tem sustentado que Porto Alegre hoje se encontra na pior situação financeira do Brasil, sem capacidade de endividamento. Agora, recentemente, Paulo, o Banrisul supriu a impossibilidade do financiamento do governo federal e ajudou na questão das obras da Copa. Mas o que está em jogo nesse momento? O prefeito, ele enviou uma série de projetos importantíssimos que, na avaliação dele, são decisivos para recuperar, são reformas estruturais, algumas que o Sartori fez, a questão previdenciária, a questão de aumentos automáticos, que não insustentáveis do ponto de vista financeiro. É verdade. Um conjunto de programas que estão na Câmara de Vereadores e que seriam fundamentais para recuperar a capacidade financeira do Estado. Então, esse é um momento que a gente tem que pensar maior. A gente tem que pensar o que é... Qual é a solução? O senhor é um político. Qual é a solução para Porto Alegre? Não, a solução para Porto Alegre é iniciar uma série de reformas que viabilizem financeiramente... O senhor acha que essas... A questão previdenciária... Tem 12 medidas no projeto do... Questão previdenciária é fundamental. 13. Não, ele apresentou 12 aqui. Tem 12. 3 se referem a impostos, recuperação de impostos e aumento de imposto. As outras 9 medidas são de enxugamento da máquina pública, tirar benefício de funcionários. Vou lhe dizer uma coisa, as 3 primeiras... elas são plausíveis de serem aprovadas. As outras, o funcionalismo, o corporativismo vai lotar as galerias da Câmara e não serão aprovadas. Nós vamos continuar. Mas esse é o grande problema. E não vamos ajustar. Eu acho que não. O grande problema é o seguinte: uma empresa, tu equilibra ela de que forma? Ou tu aumenta a receita ou tu diminui a despesa. Isso numa empresa é fácil. Sim. No serviço público é completamente difícil. Tem as garantias institucionais, legais, e ele tem que fazer alguma coisa, porque não é culpa do prefeito e nem dos funcionários que estão lá, absolutamente, né? Só que
aumentou de tal forma... Não, então não tem ninguém culpado. A proporção da Não, foi o Espírito Santo que fez a lei, que deu benefícios, um atrás do outro, mais benefícios. Vamos fazer o seguinte, então, ninguém é culpado. Sem um planejamento feito anteriormente. Se precisava de algum aumento de trabalho em algum lugar. Em vez de se usar a tecnologia, o que fazia? Abre um concurso, coloca mais pessoas. Essa era a lógica no Estado, na Prefeitura, no Governo Federal. Tanto é verdade que se tu fizer uma comparação do nível de funcionários, do número de funcionários que tem o Estado brasileiro nos seus 3 níveis, comparado com os mesmos níveis no exterior, a diferença em nível de pessoas que auxiliam é tremendamente diferente na sua área. Quantos funcionários tem a Assembleia Legislativa? Tem em torno de 1.300. 1.000 só? Exato. Não, a proporção de gasto da Assembleia é bastante reduzida dentro dos 3 poderes. No Executivo, por exemplo, tem um gasto de quase 70% com a Folha. Paulo Sérgio, o que acontece? O que o Marquesan quer trazer? Existe um problema seríssimo, não é, nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, que é a questão do comprometimento progressivo das receitas com a folha de pagamento. Não é que estouram o limite da lei de responsabilidade fiscal. Por que isso, Paulo? Porque, na verdade, existem algumas leis, não é, que concedem, além da reposição inflacionária, aumentos reais periodicamente. E isso, ao longo dos anos, vai tornando insustentável a capacidade de financiamento da Prefeitura. Quantos procuradores tem o município de Porto Alegre? Não sei. Quantos procuradores tem? Na Prefeitura deve ser 150. Mas tem, 150. Tem cargos de confiança também. Tem mais, não. Procuradores. Mas eles exercem tem mais que o Estado. Quantos foram promovidos sem concurso? 76. 75 foram promovidos na marra. 76. Com a complacência de quem? Da Câmara de Vereadores, que aprovou a promoção. Aprovou o projeto. Que aprovou, ganhando quanto? Os promotores. O procurador ganha como juiz e ainda pode advogar. E pode advogar ainda. Pode advogar. É um espetáculo. Que espetáculo. É um espetáculo. Quem é que contém essa evasão de recursos públicos? Não é público, é privado. Não vou pegar pirão no prato dos outros, apenas a minha preocupação, assim, mais legal sobre isso. E eu fui que levantei essa questão pela primeira vez. Qual questão? Em 2012, dessa transposição de um trenzinho, enfim, de mais 76. O quanto eles dos procuradores está falando. Sim, quanto eles ganham e como fazem é uma questão que, bom, não quero falar disso e nem não é da minha função. Eu apenas quero dizer que todos que lidaram com isso acabaram deixando passar essa questão dos 70 e tantos cargos. Bom, e as pessoas vão se aposentando, e aqui mesmo, aí essas questões aí que hoje nós falamos, né? Durante muitos anos não se cuidou. Quando veio a Constituição de 88... Essa é a raiz do problema. Sim, mas quando veio a Constituição, tinha um dispositivo nas disposições transitórias que dizia que os estados e todos os funcionários públicos tinham que adequar os cálculos. O Rio Grande do Sul não fez os cálculos, por exemplo, que fazia com que um salário de 2.000 se transforme em 20 e tal, por causa da espécie das incorporações. Que é o projeto Misifil, né? Incorpora. Então, eu fiz vários textos na época, isso há muito tempo atrás, eu fazia os textos cobrando das autoridades que fizesse os recálculos, porque não era possível que um salário de 1.500 virasse 18. Não tinha como porque isso previdência que sustentasse isso. Não tem previdência que sustenta. Exatamente. Então, só estou levantando isso, não quero polemizar demais, mas são pequenos detalhes. E que, por exemplo, nós exageramos. Alguns exemplos. O Tribunal Constitucional de Portugal, cada conselheiro tem 2 funcionários. Aqui, cada ministro supremo tem, no mínimo, 35 funcionários. Tem um que é só para afastar a cadeira. Tem 80, o ministro do STJ tem 80, mais ou menos. Não existe lugar do mundo que tenha mais funcionários como nos tribunais nesse sentido.
porque estou falando de um fato. Ele existe. Você pode dizer que é bom, pode dizer que é ruim. Só não pode dizer que esse fato não existe. E ele existe. Agora, a partir disso, nós temos que tirar conclusões do modo como nós fazemos. E aí, paradoxalmente, se o Paulo Afonso tiver um recurso especial de um caso importante que envolve a AGAS, a associação, ele perde no segundo grau. E ele disse assim, mas está errada essa decisão, nós temos que levar isso para o STJ. Aí ele vai, uma causa de milhões ele tem que levar para o STJ. Aí chega no STJ, não vai. Sabe por quê? Porque o STJ faz uma jurisprudência defensiva porque ele só tem 33 ministros para cuidar de 210 milhões de habitantes. A Itália tem 385 ministros para cuidar de uma população de 60 e poucos milhões. Então, de um lado, nós temos tantos funcionários que nós criamos essas desproporções. O serviço de ouvidoria do CREMERS é um importante meio de comunicação com os médicos e a comunidade em geral. No ano passado foram recebidas mais de 2.000 consultas, a maioria por e-mail ou por telefone. Acesse cremers.org.br/ações pela saúde e conheça outras iniciativas. CREMERS, ações efetivas pela saúde. A Vinhos do Mundo é como vocês. Como tu, velho, apaixonados por vinho. Aprecia os melhores Malbecs da Argentina, o singular Carmenère do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde, aqui no Pampa Debates, com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, e que está fazendo uma belíssima administração na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e na Bienal do Mercosul. Doutora Daniela Cornélio. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França, Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. A Gala Renault de Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zero com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferece produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e mais barata da região. É para você cuidar do seu Renault com qualidade e economia. Sua concessionária Renault é na Gala Renault. Na capital e na região metropolitana você encontra Gala Renault, muito mais que carros. Hoje eu vi que nós estávamos aí comemorando. Quantos anos de Malvinas? 82. Não, Seychelles. Não é Seychelles. Não, é Malvinas. Falklands. Para mim é Falklands. Seychelles é do Collor, onde Collor foi descansar depois de eleito. Se eu não me engano, foi no dia... Presidente da República. Foi no iníciozinho de maio de 82. Isso já vai 20, 90, 0. Isso tem tempo, tem tempo. 30. O senhor que vê o Brasil, sempre viu Brasil visto de cima, né? Que é um programa verdade. No canal fechado. Como é que o senhor intercepta um avião
inglês que estava indo para combate? Não. O seu que é um combatente? Não, ele... Vamos esclarecer o nosso texto. Espaço aéreo. Ele, na realidade, ele estava regressando. Ele tinha ido às Malvinas, nas Falklands, para eles, tinham feito o ataque e ele estava regressando. E por uma necessidade operacional dele, ele precisou entrar no Brasil. Só que ele não tinha autorização, não tinha nada. E o que ele fez? Ele desligou toda a identificação possível desse avião e entrou no espaço aéreo brasileiro. E por acaso, né, na época, o capitão Dias, os nossos telespectadores não acreditam, mas eu tinha o cabelo bem pretinho, né? E naquela época eu estava numa situação que foi acionado o alerta, né? E aí nós decolamos e interceptamos esse Vulcan, que é um bombardeio, na realidade é um bombardeio nuclear, mas não estava sendo usado com armamento nuclear. Estava sendo usado como bombardeio convencional. E ele foi interceptado. No início ele parece que não queria muito falar com a gente, não, mas aí eu convenci para falar. E aí nós o acompanhamos para o pouso do Galeão. E tem um detalhe que o nosso telespectador, a senhora e o senhor que nos honram com a audiência, ele tentou jogar fora um dos mísseis que ele carregava e a ejeção falhou. E esse míssil, ele foi devidamente analisado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica naquela ocasião. E é dessa análise nasce... O Brasil copiou, só não me diz isso. Não, olha só. Não foi bem. Nós fizemos uma engenharia reversa. Os chineses aprenderam. Os chineses fazem só engenharia reversa, né? Não, porque na realidade, ninguém vende isso. Isso é a verdade. Ninguém vende essa tecnologia. Claro, ou você pega, desmancha e constrói. Foi o que nós fizemos. E graças aos nossos engenheiros brasileiros lá de São José dos Campos, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mas onde é que caiu esse míssil? Não, ele não caiu. Ele não soltou o míssil? Ele não soltou, porque ele tentou jogar fora, mas o sistema de... Não era lançamento, era simplesmente ele caía como uma pedra. Tá? O sistema de ejeção... No mar. Ele não conseguiu. E aí foi um segundo momento, porque ele chegou armado no Brasil. Então, além de ele ter entrado no espaço aéreo brasileiro, ele entrou armado. Então tem toda... Agora, o problema maior é que hoje em dia... As pessoas o senhor acabou fazendo amizade com... Sim, o McDonnell, que era o comandante do avião. Qual era o posto dele? Era no Major. O correspondente no Brasil é Major. Quantos tinha no voo? Eram 5 tripulantes. Mas foi um momento interessante, porque, historicamente, Paulo, é interessante. Historicamente, foi o primeiro e único voo do primeiro grupo de caça depois da Segunda Guerra Mundial. O primeiro grupo de caça atuou na Segunda Guerra Mundial, na Itália, e depois foi no dia 3 de junho de 1982. E qual foi o avião? E vocês interceptaram com que tipo de avião? F-5. Com F-5. F-5. Era o F-5 analógico, né? Porque hoje o F-5 é todo digital. Mas era o F-5 que nós tínhamos. E já chegaram os suecos, não? Não, eles começam a ser entregues no final de 2020 ou 2021. Meados de 2021. É um avanço, né? Não. Grimsby. O Grimsby. Pronto, olha aqui. Paulo Afonso estava falando das coisas de Porto Alegre. Eu vou de novo convidar os nossos telespectadores. Entrem no Facebook e digitem AEL Sistemas. AEL Sistemas, ou no Google. Os senhores verão uma empresa de primeiro mundo, mas primeiríssimo mundo, que trabalha no limite do conhecimento, certo? Ali nas coisas que nunca foram feitas. E que sabe onde é que ela fica, Paulo? Não. Fica ali na Sertório. Eu conheço ela. Entendeu? Fica ali na Sertório, você conhece. É de encher os olhos. É de encher os olhos. E vou dizer... A parceria grande com Israel. O Rio Grande do Sul não conhece e Porto Alegre conhece muito menos. Nem sabe que existe. Nem sabe que existe. Paulo, um testemunho. Eu tenho um texto escrito em 1982.
na tua tese, nessa nós concordamos, a favor das Falklands, da Inglaterra, porque era um modo de não dar força para os argentinos. Mas ali você sabe o que é? Ali é riqueza da Antártica. No Tratado Antártico, os países que têm projeção sobre o território antártico, eles têm prioridade. Ali o general Leopoldo Galtier tirou o foco dos problemas da Argentina e jogou para lá. No primeiro mês conseguiu, era um herói depois de levou guerra. uma goleada. Quer dizer, ficou muito mal para a Argentina. Ele só no todo o planejamento dele, né, que ele fez, todo o estudo do Estado-Maior dele, só teve uma coisa que na época eles não levaram em consideração. Era o tal do fator Tátia. Porque as memórias... Eles não avisaram os russos. Nós vamos Brigadeiro, sabe o que ela diz, né, nas memórias, né, na biografia dela, o que ela fala sobre isso, né, sobre as Falklands, né, sobre vamos pegar e... Sim, era o jeito dela. Era o jeito dela. Porque se fosse, de repente, um outro primeiro-ministro, né? De repente ele, não, vamos negociar. Ela não teve, não, levanta, vamos embora. Porque a reação foi uma reação duríssima, porque também não se esperava que isso desse guerra. Ela fundou o Belgrano, ela afundou navio. Foi tudo. Deputado Thiago Simão, ontem o governador esteve aqui defendendo a questão, mostrando a realidade, por exemplo, de uma ACE, né, e a necessidade da privatização com o desembolso bárbaro do governo do Estado, que dinheiro público não existe, o que existe é o dinheiro privado entregue na mão do gestor público para administrar. Toma o dinheiro, administra e traduz em serviço. Só que aí pega e transfere para uma companhia quebrada, né, como é a CE, né, que dói na alma ver tudo isso acontecer, e até a CE, que foi uma grande companhia do Rio Grande do Sul, no estado que está. Mas aí se fala tanto na questão do plebiscito, né? Que o próprio governador votou a favor do plebiscito lá atrás, né? Sim. Agora, a Assembleia vota a favor do plebiscito e na hora de fazer o plebiscito, ela tem que dizer se faz ou não faz, e ela que botou a possibilidade do plebiscito para o Executivo. Primeiramente, Paulo, me parece assim que essa é uma discussão assim que é mais ampla. O governo tem proposto esse debate com a sociedade, com os partidos, com as federações, que é a reinvenção do Estado. A grande questão hoje é justamente que o Estado arrecada quase 50% da receita do contribuinte e não dá conta. E o Estado do Rio Grande do Sul é um dos estados exemplos na federação que se tornaram insolvente, que praticamente não paga a folha de pagamento. Nós reduzimos o Estado, estamos trabalhando a redução de algumas fundações, e um dos focos desse debate é justamente a transferência de atividades de algumas estatais. O caso da CE que tu trazes é um caso bastante paradigmático. Não vamos demonizar a instituição, ela cumpriu um papel importantíssimo, indiscutivelmente, né? A Sulgás, por exemplo, é uma empresa lucrativa. Existem diversos modelos no mundo, né? Modelo privatizado, modelo misto, modelo estatal. A combinação dos três, justamente porque o mais importante é o usuário. Não é? A grande questão dessa discussão é como melhor atender o usuário, não é? Tem indicadores de desempenho dessas estatais, mas indiscutivelmente o caso que tu trazes da CE tem algumas questões que são realmente inaceitáveis. Primeiramente, o custo com as ações trabalhistas. São quase 200 milhões de reais por ano, não é? Casos milionários, escritórios de advocacia, que realmente torna muito difícil esse processo, né? Corporações, advogados. Então, assim, eu acho que a questão de fundo que nós temos nesse momento é uma questão democrática. Me parece correto a decisão do governador de convocar um plebiscito e é papel da Assembleia Legislativa ampliar essa discussão. A Assembleia discute essa questão há 2 anos e não chegou ao entendimento. São 16 bancadas, ela não conseguiu nem colocar em apreciação no plenário, não é? Nos países desenvolvidos é praxe, não é, que questões sejam expostas à apreciação da população. Então, me parece que seria absolutamente justo e meritório
que a população gaúcha, nessas eleições, ela possa se manifestar em relação ao tamanho do Estado que ela quer. Olha aqui, está dizendo aqui o Benhur da tristeza. IPTU é corrigido todos os anos. Diga isso ao presidente da Associação Comercial. E a alíquota que ninguém fala é altíssima, 0,83%. Pode dar uma informação? Pode. Telespectador. Um dia, aquela história que eu disse antes, né? Malha um dia, outro dia aplaude. Os que estavam criticando, a mesma turma que estava criticando o ministro Gilmar, por isso que eu não me meto nessas coisas de torcida. Agora o ministro Gilmar deu o voto mantendo a restrição do foro, né? Não, mantendo a prisão. A prisão do Lula. Ah, sim. Agora são 3 votos. Sim, Fachin, Toffoli e ele já criou a maioria. Então amanhã provavelmente Toffoli e Gilmar serão aplaudidos de novo. Então essas coisas, por isso que a gente tem que manter no meio, porque senão a gente sempre fica no meio da torcida, né? Essa é a minha, eu considero isso uma vantagem minha, né? Vamos ao ponto final com FCDL e Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Não vamos entrar em conversas de Matilde. Isso. Conversa de Matilde, não se casa. Te lembra do gordo do Jô Soares? Brigadeiro Raul José Ferreira Dias, seu ponto final. Paulo, eu queria já agradecer a você a oportunidade de me rememorar esse evento durante a Guerra das Falklands Malvinas, porque realmente para mim, em termos de carreira e na minha carreira militar, foi uma marca realmente muito grande e me deu uma satisfação em termos profissional muito grande, porque é o coroamento de todo o treinamento diário que a gente sofria. E eu quero, como sempre, apresentar aqui a você e trazer um abraço muito grande de alguns telespectadores que são assíduos, né, do nosso programa. E eles me pedem que trago até você um abraço. E hoje eu trago um abraço especial e retribuo o abraço a Gilda Bordim, ao Vanderlei Lazzarini, ao Miguel Leite Miranda, lá de Gravataí, um grande amigo, sempre está nos acompanhando aqui no programa, e um novo amigo que tive hoje, o José Valtur, lá de Canoas, um sujeito assim fantástico. Um abraço. Como diria o Haroldo Souza, gente que se liga na gente, você vai levar para dona Andréia aqui pão de mel. Para minha moça bonita. Para minha moça bonita aqui, um pão de mel. É verdade. O nosso presidente da Associação Comercial, Paulo Afonso Pereira. Bom, muito obrigado, Paulo. Mais uma vez, essa oportunidade de ficar aprendendo com essa fantástica mesa que estamos todos aqui acompanhando. Minha palavra final é o seguinte: a Associação Comercial de Porto Alegre está fazendo 3 eventos espetaculares ainda nesses próximos 30 dias. Dia 21, 5, um almoço, uma segunda-feira, com Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Ótimo. Dia 12/6, com o general Sérgio Etchegoyen. Sérgio Westphalen Etchegoyen, gaúcho de Cruz Alta. E dia 29, palestra com o General Mourão. General Mourão. Então, teremos aqui... Que está aí, vai dar uma palestra em Novo Hamburgo também, depois vem para cá e depois tem um jantar aí. Exatamente. Dia 20... Petit Comitê, ele que é presidente do clube militar. E dia 29, à noite, que vai ser esse encontro lá na Associação Comercial. Com o Mourão. E no dia 24 temos inteligência financeira com a Dilma Moura. Ou seja, trazendo sempre assuntos candentes. Quer dizer que não sou só eu que gosto de general, tem mais gente. Mas Pão de mel. No tempo dos militares eu tinha segurança, era feliz, tinha emprego, segurança, estabilidade. O negócio que todo mundo se impressionou foi o Heitor Miller, aqui então presidente da Fiel, ele disse: eu tenho saudade do tempo dos militares.
Ficou todo mundo, mas como assim, presidente Heitor Miller? Não, naquela época eu tinha 23 anos de idade. Do tempo dos militares. Está aqui o seu pãozinho de mel. Aqui. Muito obrigado, maravilhoso. Lá de Pelotas, hein? Eu sei. Na Biscoito Zezé. Sabe que eu ia reclamar que tu não tinha convidado de sexta-feira, porque sexta-feira tem a sacolinha. Né? Mas hoje a gente tem Meu caro amigo Lênio Streck, de Cachoeira para o mundo. Assim, da grande Cachoeira. Eu nessa época era bem jovenzinho e eu queria os tempos de ser jovem, só isso. É a única coisa que eu tenho dessa época, né? Estava lá em Agudo, não sentia nada, não tinha milico. Que o resto não importa muito. Quero, então, dizer finalmente que essa discussão para a cidade, né? A polis, né? A cidade, tem que envolver todas as pessoas importantes. Acho que tem que chamar mais pessoas para o debate e não deixar, assim como o direito não pode ser uma questão de torcida organizada, não se pode fazer um plebiscito, entre aspas, do tipo, eu vou pagar mais imposto, sou contra. Eu vou pagar menos, sou a favor. Bom, se a decisão é assim, não tem graça nenhuma. O direito também. Juiz Supremo julga a meu favor. Grande Supremo. Supremo julga contra as coisas. Péssimo Supremo. Imposto. Vou pagar mais. Péssima medida. Vou pagar menos. Grande prefeito. Tem que ter um caminho científico. Só que o pagar menos jamais existiu, né? Não sei, mas... Só que conseguiu esse milagre foi o Paraguai, está colhendo os resultados agora. Para ti, pro Gilmar Mendes aqui, né? Um de mel para ele também, tá? Mas depois do voto de hoje ainda vai parar algum... Tiago Simão, seu ponto final, meu deputado. Vai bater palma. Né? Queria agradecer mais uma Agora vez. Agora vou brigar com ele. Essa mesa aqui muito qualificada. Estou brincando. E não, que é isso. E primeiramente assim saudar algumas decisões importantíssimas que na verdade são causas nacionais e são referências daquilo que acontece no mundo desenvolvido, nas democracias desenvolvidas. Primeiro, a questão da restrição do foro, que é uma excrescência, um instituto anacrônico que vinha servindo de escudo da impunidade e que graças a Deus o Supremo não se trata de julgar o Supremo segundo a opinião ou o gosto do freguês, mas segundo aquilo que é o interesse público, aquilo que realmente serve nesse momento para o avanço histórico do nosso país. E segunda questão é a decisão em segunda instância, que garante a prisão de uma série de delinquentes que destruíram esse país, que é um outro avanço também muito importante. Essas questões, não é da discussão política, infelizmente, muitas vezes, Lênio, elas são contaminadas pelo populismo. E acho que tu tem razão, a gente precisa qualificar o debate político para que justamente aquilo que é o interesse público possa prevalecer em relação, muitas vezes, àquilo que a média da população não consegue entender. Olha, está aqui o seu pão de mel, deputado. Paulo Sérgio, obrigado. Paulo Sérgio, vou levar para sua esposa. Duas palavras, só pegando um gancho do Lênio. Quando eu estive na Coreia, e me foi dito lá, numa das inúmeras reuniões que tivemos, como é que a Coreia se transformou. Coreia mesmo. A Coreia se transformou. Né? Em determinado momento se reuniram os políticos, as grandes fortunas, que eram hoje as grandes empresas, e a população. E fizeram uma pergunta, vamos deixar de ser pobre? E fizeram a união e a Coreia é o que é hoje. É isso que a gente tem que fazer. Estão precisando dessa liderança. Alguém que faça isso. A gente está pretensamente tentando fazer isso, auxiliando da forma que se pode. Ontem eu não consegui ler aqui, estava o governador aqui, no fim nos avançamos com tantos e-mails como hoje, tem mais de 300 WhatsApps aqui e e-mails. Tudo aprovando o IPTU. Todo mundo aqui fascinado, louco para pagar mais IPTU. Aliás, ontem me disse um querido amigo meu, jurista, disse o seguinte, eu fico envergonhado com o IPTU que eu pago, é muito baixo, mas simples, vai lá e diz que o teu está baixo e pede para aumentar. É muito simples isso. Se fizer lá, vai ser bem-vindo. Viu que nós temos razão. Desembargadora Marilene
Bonzanini Bernardes estava de aniversário ontem, o juiz Mário Chaves também, a procuradora Paula da Silva Rodrigues Bruno Marques, o Nizango Anais, nosso colega publicitário, a Marisa Inês Bergeschi, o Alberto Meneghetti, publicitário, a Vânia Bertier Brasil, também ontem, aniversariou, o Paulo Brum, deputado Paulo Brum, Tafarel estava de aniversário ontem, a Aline Storck, nossa colega também, publicitária, e o nosso querido Barrichello. O nosso José Luiz Teixeira Barrichello. Tem mais aviões que a FAB, ele, viu? O Barrichello é um feliz proprietário de muitos aviões aí. Hoje está de aniversário a desembargadora Laís Helena Jäger Nicotti, o Jairo Jorge, candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul pelo PDT, a Leila Zafari, esposa do nosso amigo Ayrton Zafari, o Rodrigo Von Tobel, da Vompar Alimentos agora, né? Deixou de ser Vompar Bebidas para ser alimentos somente, né? O Atílio Manzoli Júnior, a Neneke Jung, a Michele Mânica, o Betanin também está de aniversário, o Lino Killing e o Edson Silva. Edson Silva, estamos encerrando. Encerrando? Sim. 10 segundos. O presidente, em relação ao projeto educacional coreano, na minha opinião, foi o mais fantástico, por duas razões. Ele juntou assistência social com educação. Perfeito. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os nossos apresentadores locais do Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.